Bom, nossa provocação é como enfrentar, né, o machismo na educação, nas escolas, né? Como enfrentar e como melhorar essa relação entre homens e mulheres, né? Estudantes meninos e estudantes meninas, professores e professoras, e também, né, nas suas falas, como enfrentar, nesse momento de isolamento social, as questões que eu já falei anteriormente, da violência doméstica. Em muitos casos, né, as vítimas estão em isolamento com os agressores. Ok. É isso. É isso, e acrescentando a gente, como que a gente faz esse amparo, esse cuidado, principalmente pensando em mulheres, crianças, jovens, adultos, adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social e que nesse momento está mais agravada ainda por conta da pandemia, né? Então, como é que a gente enquanto sociedade, enquanto trabalhadora, enquanto mulher, enquanto mãe, como é que a gente enfrenta, a gente lida com isso e quais são as ações, né, que têm sido feitas nesse sentido. Então, por favor, doutora Patrícia, se apresente, fala o seu sobrenome para a gente com 15 minutos a gente avisa, com mais 5 para concluir. E muito obrigada pela presença, muito obrigada mesmo. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer o convite, né? A Patrícia Pereira que me convidou. Muito obrigada por estar aqui, por essa oportunidade. Meu nome é Patrícia Abicucchi, mas para simplificar, vocês vão me chamar de Patrícia número 2, porque nós temos a Patrícia Pereira, não é? Que é a número 1. Então pode me chamar de Patrícia número 2 se alguém tiver pergunta, porque fica mais fácil. Vocês me reconhecerem. Bom, eu quero explicar para vocês que é muito importante para mim deixar claro que eu não sou professora. Então, assim, eu não tenho a qualificação de vocês para me apresentar e para expor. Eu vou falar umas palavrinhas aqui. Quero me colocar inteira disposição e ser o mais útil possível. E eu estava aqui fazendo uma reflexão, né? Hoje é 3 de junho de 2020. Segunda-feira passada, completou 27 anos que eu sou promotora de justiça. E há 24 anos eu fui promotora de justiça em Contagem. Trabalhei 1 ano aí em Contagem, onde Débora está, e onde vocês todos estão. Eu tenho uma relação de carinho por Contagem, que é onde morava a minha servidora, não sei se vocês sabem da história da minha servidora, da Promotoria de Violência Doméstica de Belo Horizonte, que foi vítima de feminicídio aí em Contagem, e por conta dela até nós temos o Dia Estadual do Feminicídio, que é celebrado no dia da morte dela, um projeto de lei da Marília Campos. Bom, o meu desafio, né, enquanto promotora de justiça, o meu lugar de fala, vamos citar a nossa Djamila, né, querida, eu sou promotora de justiça há tantos anos, hoje coordeno o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Violência Doméstica do Estado. O que significa isso? Significa que cabe a mim dar apoio aos promotores de justiça de todo o Estado no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Um desafio enorme, né, para a nossa sociedade. O Brasil é o 5º país do mundo mais violento para as mulheres. Nós registramos um número elevado de mortes a cada ano. Minas Gerais tem se destacado nesse cenário com números bem preocupantes de violência contra a mulher. E falar sobre isso é sempre muito importante. A pandemia trouxe para todos nós muitas incertezas, mas trouxe uma certeza, que em todos os lugares do mundo houve o aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente já imaginava, né, que isso fosse acontecer, porque em virtude dos fatores de risco, né, as mulheres estão dentro de casa, estão com seus agressores, com dificuldades de sair, submetidas a um controle maior,
Há também a questão econômica, né? A insegurança econômica e financeira, que gera também violência. Há a questão do uso maior de bebidas alcoólicas. O uso da bebida não justifica a violência, mas a gente entende que um uso maior destrava os freios. Aquela pessoa que já é violenta tende a ser mais violenta em situações em que bebe mais. O que eu quero dizer sobre o machismo na nossa sociedade? Bom, nós vivemos, né, numa sociedade machista, numa sociedade racista, numa sociedade sexista, em que se atribuem valores diferentes a mulheres e homens. As relações são assimétricas e a gente precisa reconhecer isso e entender o quanto essas relações assimétricas normalizam as violências. A gente aceita a violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda é muito tolerada. E a gente não tem uma receita pronta para resolver um problema tão complexo. A gente sabe, né? Acho que outro dia, já há algum tempo, teve uma pesquisa sobre o conhecimento da Lei Maria da Penha, né? E se reconhece que praticamente toda a população do Brasil conhece a Lei Maria da Penha. A gente teve a Lei do Feminicídio, que é uma lei de 2015, e desde então a gente tem um ordenamento jurídico com leis importantes que protegem a mulher. Só que a existência de leis não garante a proteção que a gente espera. Se a gente analisar, né, inclusive o corte racial, a gente sabe que a Lei Maria da Penha não produz efeitos para as mulheres negras como produz para as mulheres brancas. Isso é um desafio enorme e que tem muito a ver com o racismo estrutural da nossa sociedade. A gente precisa enxergar isso também. Eu acho que as professoras, né, como foi dito aqui pelo professor que começou o nosso debate, professor Ivanil, são 80% das profissionais da educação. Eu penso que as professoras estão expostas, como todas as mulheres, à dupla jornada, não é? Nesse momento, as mulheres têm que dar conta dos afazeres domésticos e, normalmente, são elas as responsáveis por esse trabalho, elas estão mais assoberbadas, são elas que cuidam mais dos filhos, não há uma relação de divisão das tarefas domésticas. E também tem a questão das professoras estarem trabalhando e dando aula. Eu não tenho certeza, aí vocês precisam me explicar, daquelas professoras que estão também trabalhando de forma remota, online. Eu não tenho noção se vocês todas já estão, não sei se vocês todas são mais públicas ou de escolas privadas, mas eu sei que as mulheres têm duplas jornadas e estão, sim, mais expostas à violência. O que eu penso como saída, ou de que forma a educação... Aliás, vamos dizer assim, a educação tem um papel muito importante na prevenção da violência doméstica e familiar. A gente sabe que a Lei Maria da Penha estabeleceu os eixos de atuação, não é isso? A atuação tem que ser preventiva, tem que ser protetiva e tem que ser também de responsabilização do agressor. E no eixo da prevenção, eu entendo que a educação tem um papel fundamental. E aí depois a doutora Débora vai explicar, porque ela que é da realidade aí de Contagem, mas a gente sabe que vocês têm uma atuação e um assento na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e é muito importante que tenha. Eu acho que a pandemia chamou a atenção da sociedade para a questão da violência doméstica. Os desafios da pandemia são os desafios de sempre, a inexistência do número adequado de serviços especializados, a necessidade de se dar voz e acolhimento às mulheres em situação de violência. São muitos os desafios. Primeiro, porque vivemos numa sociedade, como eu disse, machista,
em que o comportamento dos homens é muito naturalizado. A gente tolera a violência e a gente, muitas das vezes, olha para a mulher. Não é? A gente pensa qual é o comportamento. Quando um relacionamento acaba, um casamento acaba, normalmente se pergunta o que a mulher fez para esse relacionamento acabar e não se questiona o homem. A gente brinca, né? Nilma está aí, Nilma Coelho, minha parceira de rede, e a gente fala, existe tantas músicas, tantas propagandas, tantas novelas e programas de TV que reforçam essa cultura machista em que o ciúme é supervalorizado, não é? Em que a mulher tem profissões e posturas de fragilidade, de cuidado, enquanto que do homem se espera o papel de forte, de provedor. E isso naturaliza e até autoriza a violência. Outro dia nós conversávamos sobre uma música da Joelma e da Marília Mendonça, não sei se vocês conhecem, e é uma música que ela fez para questionar o homem que bateu na mulher. Mas aí, para questionar o homem que bateu na mulher, ela começa a música dizendo que a mulher não prestava e ele já sabia, porque ela não deu a senha do celular. Aí ela fala assim, não sei cantar não, tá, pessoal? Mas ela diz assim, ela não prestava e você sabia, se não te dava a senha, alguma coisa escondia. E aí eu fico pensando, gente, não é possível que em pleno século XXI, duas mulheres empoderadas, não é isso? Que são as cantoras, uma delas, inclusive, que viveu situação de violência doméstica, façam shows cantando esse tipo de música, dizendo, então, que a mulher teria que dar a senha do celular. E isso é muito naturalizado, não é? Outro dia eu fui participar de uma formação para policiais militares e quando eu falei isso, o policial ficou me olhando assim. Eu disse, não, a sua esposa não tem que dar a senha do celular dela para o senhor, não. Ela tem a individualidade dela, como o senhor deve ter a sua. Acho que eu não consegui convencer ele, não. Acho que dessa parte dos papéis de homens e mulheres, ele só gostou quando eu disse que é um absurdo se achar que sempre é o homem que tem que ser o provedor da casa. Aí, quando eu falei isso, ele ficou me olhando assim. Porque né, a gente entende essa divisão de papéis e de responsabilidades no casamento e na vida, ela deve ser feita e os relacionamentos têm que se pautar pelo respeito e pela confiança. Não tem cabimento a gente acreditar que uma mulher tem que entregar a senha e a sua própria individualidade num relacionamento. E é muito comum, quando a gente faz as audiências, né, no dia a dia, o meu papel como promotora, quando eu estava fazendo audiência, era o papel de ouvir as mulheres e os homens autores de violência. Quantas e quantas vezes as mulheres se justificam com algo do tipo assim, não, doutora, eu estava trabalhando, eu cheguei em casa mais tarde, mas eu estava trabalhando, eu não estava fazendo nada de errado. Como indiretamente pensando que se ela estivesse fazendo alguma coisa de errado, ela mereceria apanhar ou sofrer qualquer tipo de violência. Então, é uma questão que a gente tem que avaliar, como os próprios homens também têm que ser chamados para esse debate. Importante que nós temos aqui alguns homens, e é importante que você teve, né, Patrícia, essa visão de chamá-los. Nós não vamos vencer a violência contra a mulher se não chamarmos os homens para esse debate. Eles são parte muito importante desse problema. E é claro que a gente também precisa muito da educação, em todos os sentidos. A educação no sentido de promover na escola debates, né? A gente está vivendo uma época em que a palavra gênero ela é odiada, mas a gente aqui entende que não, que se discutir os papéis de meninos e meninas e se debater a questão da violência é fundamental. A escola tem um papel muito importante nesse contexto e a gente tem que desconstruir essa visão, desconstruir essa visão que legitima tanta violência.
Eu ia falar no início, mas acabei esquecendo. No nosso convite, está lá escrito assim, Patrícia e Débora, promotoras públicas. E eu pensei assim, eu devia ter pedido a Patrícia para consertar. É promotora de justiça, porque promotora pública era daquele tempo em que o promotor só defendia o público. E não é essa a visão que a gente tem. A gente tem a responsabilidade, como promotoras de justiça, de nos engajarmos na defesa dos direitos fundamentais, em garantir uma sociedade livre da violência contra as mulheres, em que os direitos fundamentais sejam respeitados, e a gente deve atuar de forma individual e também de forma coletiva. A gente tem, especificamente, na Lei Maria da Penha, que é a nossa fonte de trabalho, e depois a doutora Débora vai pontuar como a gente atua na Lei Maria da Penha, mas nós temos a responsabilidade de defender a ordem jurídica e de assegurar que o projeto da Constituição de 1988 seja efetivamente cumprido e garantido numa sociedade em que homens e mulheres vivam com os mesmos direitos, que sejam respeitados e que tenham efetivamente garantido todos os princípios da dignidade da pessoa humana. Eu também queria falar que a gente queria dar um exemplo. Acho que também eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente dar os canais de denúncia que temos. A gente precisa divulgar como as mulheres que estão em situação de violência devem agir. Eu não sei se vocês sabem, me veio até um exemplo, sabe, de uma audiência que eu fiz uma vez, e era uma professora. E a professora, ela conheceu o namorado, começou a se relacionar com ele, e ele era uma pessoa de extrema violência. E na audiência, ela olhou para mim assim e falou, olha, doutora, eu queria saber se eu devo continuar no relacionamento com ele ou não. Aí eu pensei, bom, não me cabe dizer isso, né? O que eu preciso dizer é que ela tem o direito a uma vida livre de qualquer forma de violência. Agora, se ela vai se manter ou não nesse relacionamento, isso diz respeito a ela, não é? E eu fico pensando assim, e a gente ainda, apesar de tanto tempo de vigência da Lei Maria da Penha, a gente ainda precisa de campanhas informativas que digam, não é? Como as mulheres devem agir para romperem um relacionamento abusivo. E não é simples, né? Por isso que o desafio está posto. Quando eu sou vítima de um furto, de um roubo, é fácil eu chamar a polícia, não é isso? E eu denunciar o meu agressor. Mas quando eu sofro violência do homem que eu escolhi, ou da mulher, né? Que eu escolhi para ser meu parceiro ou minha parceira, em que com quem eu tenho filhos e eu tenho um projeto de vida, é muito difícil, primeiro, por conta de toda essa sociedade, eu enxergar a violência que eu sofro, porque está tudo muito naturalizado, e depois, e aí está posto para mim, o primeiro desafio é enxergar que o que eu estou passando é violência, e quando eu reconheço isso, eu preciso ter forças para romper esse relacionamento e entender os caminhos de ajuda que existem. Não, né? A gente tem o Disque 180, que é um canal muito importante, é uma política pública muito consolidada, mas eu digo assim, só denunciar não resolve, né? É preciso fortalecer a mulher, é preciso acolhê-la, é preciso que ela entenda que sofre violência e é preciso que ela tenha condições de romper com essa violência. E, da mesma forma, em relação aos homens, né? A gente tem pensado, inclusive, há pouco tempo foi modificada a Lei Maria da Penha para estabelecer
como obrigatório, uma possibilidade do juiz, ao aplicar uma medida protetiva, encaminhar os agressores a grupos reflexivos, e eu vejo com muito bons olhos essa medida de se também para os homens se propor uma reflexão. É muito comum nas audiências judiciais os homens comparecerem assim e não entenderem como a atuação, como a ação violenta não é justificada. Esse controle, né, sobre a mulher, o controle sobre as roupas que ela veste, os locais onde ela frequenta, os contatos que ela tem no celular, isso tudo é muito naturalizado e às vezes o próprio agressor não enxerga a violência que comete e não faz uma reflexão de que ela é fruto de uma sociedade que também naturaliza para ele alguns comportamentos que são completamente equivocados. Então, assim, os desafios são muitos. O isolamento, como eu disse, mostra para a gente que a violência é uma realidade, né? É engraçado que o termo pandemia, né, que agora está na ordem do dia e todos nós enxergamos, mas a Organização Mundial da Saúde, desde 2016, diz que a violência doméstica é uma pandemia no mundo e a gente nunca parou para pensar como isso é uma situação, como isso é grave, não é? A gente tem nós temos, né, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram mortas ano passado no Brasil 1.206 mulheres. É um número alto, indica pelo menos 3 mulheres mortas por dia. A gente tem uma realidade... Não, e o que é interessante, 88% dessas mortes foi causada pelo marido ou pelo ex-marido da mulher. E aí está posto o desafio dessa sociedade em que vivemos, em que o feminicídio, que é essa figura do homicídio qualificado, porque decorre de discriminação ou ódio ou de violência doméstica, no nosso caso, no caso das mulheres, é um crime completamente evitável, não é? É o homem o homem companheiro ou ex-companheiro que mata a mulher em virtude do sentimento de posse. E os levantamentos que fazemos, eles são impressionantes. Parecem, sabe, que é um carimbo nos relatos dos boletins de ocorrência. Sempre a mesma história. Houve a ruptura do relacionamento, o homem não aceitou, foi atrás e matou a mulher. Isso, assim, é um dado que coloca o nosso desafio, né? Quando a gente começou aqui a dizer o papel da educação de meninas e meninos, é da gente não aceitar essa forma de violência e a gente parar para pensar sobre ela. Que ela as mortes violentas de mulheres são evitáveis e o paradoxo que elas significam, né? Porque elas acontecem dentro de casa e são da autoria da pessoa, do relacionamento da mulher. Não é? A gente fala tanto de segurança pública e como as ruas são violentas e como a gente tem que tomar cuidado com os crimes e se a gente olhar para o aspecto da mulher, elas morrem dentro de casa e nesse contexto tão preocupante. Eu acho que a gente tem ainda que debater, eu não estou com noção do meu tempo, mas eu acho que... 5 minutos para concluir. Eu te avisei ali, eu avisei no chat. Mas tem 5 minutos? 5 minutos. Então, olha... O que eu quero dizer, então, acho que chamar vocês para fazerem parte dessa discussão, né? A educação é muito importante. Eu não sei se o sindicato aí de Contagem conhece todos os dados da rede de enfrentamento de Contagem, e aí a doutora Débora vai compartilhar com vocês, porque é muito importante saber, e de repente eu já proponho, viu, Patrícia, essa ideia de se fazer um folder ou fazer uma notinha, não sei como, para que todas as professoras e professores tenham conhecimento de como buscar ajuda. Eu acho os professores, a educação é muito importante, porque muitas das vezes os relatos das violências sofridas pelas crianças
chegam na professora, né? As professoras têm conhecimento muito interessante na questão da violência sexual. Eu já vivi inúmeras situações de parceria com educadoras que foram fundamentais, porque perceberam aquele diálogo que a menina e o menino não puderam ter em casa, conseguiram ter na escola, conseguiram ter voz e apoio na escola. Então, isso também é um papel muito importante da educação. E agora a gente está vivendo uma época difícil, né? Porque as crianças estão em casa, as crianças e os adolescentes estão em casa, e isso também preocupa. Eu acho que... Então, eu proponho isso. A ideia de divulgar os canais de atendimento, a ideia de se propor, no âmbito da escola, programas que tratem da questão da violência contra a mulher. Se pensar, nós fizemos, né, Nilma, uma parceria muito bacana com a professora Analise, aliás, foi ela que me convocou para cá, não é? Sobre a rede, ela me escalou, eu falei, bom, a senhora manda. Eu perguntei para ela, a senhora acha que eu devo ir? Ela falou, acho. Bom, então tá bom, se a senhora acha, eu apoio. Porque a gente às vezes fica um pouco, né, sem conhecer a realidade. E aí, o que eu penso? Nós fizemos lá um trabalho com a EJA, com a Educação de Jovens e Adultos, e quando a professora Analise nos provocou, né, Nilma? Quando ela disse a realidade das mulheres que estudam na EJA, também é um desafio posto, não é? A gente precisa tocar e divulgar para essas mulheres os canais de denúncia. Precisamos também levar para a EJA a discussão de violência contra as mulheres. Então, assim, a educação tem um papel fundamental, desde dos meninos pequenos, passando por adolescentes, até na idade adulta. A educação é fundamental nesse processo de desconstituição do machismo, do racismo, da naturalização da violência. Eu me coloco à inteira disposição de vocês para a gente pensar. A gente tem aqui a doutora Débora, né, que é de Contagem, e que vai falar sobre os serviços de Contagem, mas eu acho assim, a gente tem que caminhar juntos, não é? Juntas a gente não vai vencer esse quadro tão grave de violência doméstica e familiar de uma forma simplificada. É um fenômeno complexo e traz para todos nós uma responsabilidade, a ideia de que temos que caminhar juntos e juntas para modificar esse quadro que é tão complicado. Eu quero me colocar, então, à inteira disposição de vocês para perguntas, para projetos, para uma visão que seja agregadora. Nesse período de pandemia, a gente está muito mais preocupado, né? A gente está acompanhando, não sei se vocês sabem, a Assembleia Legislativa tem feito alguns projetos de leis estaduais, e dentre eles o projeto do boletim virtual, que é a possibilidade da mulher, de dentro de casa, acessar a Polícia Civil. Não sei se vocês conhecem a delegacia virtual. Ela já existe há um tempo, há um bom tempo, e normalmente a plataforma permite o registro de furto, de perda de documentos, ocorrências de natureza mais simples. Agora, a partir de uma parceria que eu fiz junto com a Marília e que deu certo, então foi aprovado essa lei, então, do boletim de ocorrência virtual para os casos de violência doméstica, ele permite que a mulher registre a ocorrência e peça medidas protetivas. Essa lei foi sancionada em 22 de maio e a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, está implantando, está adequando a plataforma para isso ser uma realidade. Eu acho muito importante, sabe, Patrícia, para a gente também divulgar, porque nessa plataforma será possível o registro de ocorrência de violência doméstica contra a mulher, o pedido de medida protetiva e também a denúncia de crimes contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Então, a gente acredita que é um marco positivo no contexto de dar voz e acesso às mulheres que se encontram
em situação de violência e com a mobilidade reduzida em virtude do isolamento social. Então, essa é a minha primeira fala, mas eu me coloco à inteira disposição de vocês para seguirmos aqui no debate. Muito obrigada.